Graça e paz, queridos. Que maravilha. O bom é esse calor gostoso, olha. Isso aqui é maravilha, meu amigo. Isso é que é maravilha. Queridos, vamos hoje para Mateus, capítulo 20. Caminhar com Mateus numa leitura e absorver um pouco daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mateus capítulo 20, se quiser jogar na tela, o versículo é de 25 ao 28. Amém? Está na tela? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Coloca em nós essa semente, Pai, que ela venha descer e dar o fruto, e um fruto correto, na estação certa, na estação exata, e nos usa, Senhor, segundo a tua vontade. Que a tua boa mão possa estar conosco nesse momento, nesse culto, que o Senhor possa tirar de nós todo o cansaço, todo o enfado, toda a preocupação, toda a dor, toda a opressão, tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus, e queremos estar com a mente limpa, Senhor, livre, refrigerada, para aprender de Ti. Fala conosco, Deus, que estamos com os nossos ouvidos atentos. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Resumindo essa palavra, Jesus vai chamar os discípulos e vai conversar com eles. Por que Jesus vai chamar os discípulos e vai bater um papo com ele? Porque estava havendo uma confusão, estava havendo ali um princípio de tumulto. E olha que isso é desde o início, não é desde agora. A gente às vezes se escandaliza, a igreja ali tem problema, aquela outra tem problema. Todas as igrejas têm problema, todas, não tem uma que não tenha problema. Enquanto nós estivermos aqui, somos carne, e carne não se converte. Carne é carne. Paulo vai dizer em Gálatas 5:17 que dentro de nós tem dois leões e eles brigam constantemente, um tentando devorar o outro. Quem vence, pastor? Aquele que você alimentar mais. Se eu alimentar mais o primeiro com carne, aquele vai vencer. Se eu alimentar mais com o espírito, o outro vai vencer. Essa briga, ela é interminável, queridos. Todos os dias, isso é da própria natureza do ser humano. E Jesus vai falar sobre essas questões quando ele encontra os discípulos brigando já. O Senhor disse: olha, daqui a alguns dias eu serei levado à presença de sacerdotes, dos governadores, e lá eles vão zombar de mim, vão me esbofetear, vão me bater e vão me matar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Diga glória a Deus, queridos.
que às vezes a gente fica tão entretido que até esquece, né? Então, os discípulos ouviram o que Jesus falou, mas esqueceram da última parte, quando ele disse: vou ressuscitar ao terceiro dia. Isso aí eles passaram em branco. Ou passaram em branco ou disseram: não vai não. Não vai não, não vai dar certo isso não. Porque tem gente que é assim, você fala e diz: não vai dar não, Jesus, não dá certo não. E o que acontece? Começou-se um tumulto ali. Os filhos de Zebedeu começaram a brigar. Um disse: se o mestre vai morrer, Senhor, então quem vai? Eu vou sentar no teu lugar, na tua cadeira. Vou logo assumir a tua cadeira. A mãe de outro disse: permita que eles sentem um à tua direita, o outro à tua esquerda, lá no céu. E aí começou aquele princípio de tumulto. Uns ficaram invocados, a Bíblia diz que uns ficaram invocados. Sapaca não respeita nem esse momento que o mestre está passando, vem com o negócio de pé de lança para cá. E aí o tumulto se acalmou. E Jesus olhou para os que queriam sentar no lugar dele e disse: escuta, vocês estão dispostos a tomar o cálice que eu hei de tomar, que eu estou próximo a tomar? Vocês estão dispostos a enfrentar essa parada? Os dois devem: claro, com certeza. Isso aí é fichinha para nós. E Jesus vai dizer para ele: do cálice vocês podem até tomar, não sabendo eles que o cálice era um negócio perverso. Mas sentar na minha cadeira, ou sentar um ao meu lado, outro ao outro lado, isso não compete a mim, só compete ao meu Pai. E mais na frente, ele vai dizer o seguinte: os reis, os presidentes dos países aí, esses caras governam com mão de ferro, ferro e fogo, e escravizam pessoas, batem, matam, jogam nas cadeias e fazem o que quiserem com eles. Mas entre vocês não é desse jeito. Já lembrando que os filhos de Zebedeu lá estavam aprontando. Entre vocês, quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Mas até hoje parece que isso não entrou na cabeça da turma não, queridos. Até hoje isso parece que não entrou na cabeça da galera. Tem camarada aí que isso eu conheço. Ele é um pastor e ele senta numa cadeira. Um faz a unha, o outro faz o cabelo, o outro faz a sobrancelha, o outro faz uma massagem nas costas. E cada um. Eu disse: essa turma aqui são tudo da igreja, são todos meus filhos, meus discípulos. Com esse papo de filho, discípulo, e vai levando a galera na conversa fiada, sabe? E com isso o cara no trabalho, o cara fica trazendo a vida dele, fica lá ele fica um idólatra de templo, idólatra de pastor, e fica sofrendo consequências ali. E quando ele não vai, o pastor fica invocado com ele. E não é por mera coincidência, queridos, que nós estamos já nos aproximando de um período onde muitas pessoas vão bater na porta de vocês. Eles bateram há 4 anos atrás, estão de volta aí de novo. Vão bater e vão conversar com vocês. E lá não vai ter nenhum ímpio, tudo crente. Desde que nasceram, crente. E cada um com uma história diferente para contar.
cada um com um projeto para ser explanado, para falar para vocês. E aí a gente precisa ser cautelar, queridos. E sabe o que mais entristece? É que quando essa turma vão adiante, sempre vai um pirata de papagaio, é papagaio de pirata, aquele que vai pendurado lá, que frequenta a igreja, é um frequentador de templo também. E ele já dá todo logo o linguajar, diz, olha, funciona assim, 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 assado. E a pessoa senta, conta que vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, vai melhorar. Ele é um professor de Deus. E você muitas vezes inocentemente vai e entra, embarca numa furada dessa lascada. Não, o homem é bacana, o homem é... Aí vem aquele pastor ungido, né? Aquele cara o mais velhão da turma, né? Ele abre a Bíblia e diz, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbio 29, 2, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre e perece. Portanto, eu vou deixar vocês conversarem aqui com fulano de tal, que é um amigo do coração. E esse jargão já está no Brasil inteiro, não muda não, todos vão chegando com essa conversa. Quem escreveu esse provérbio foi Salomão, queridos. Não tinha ninguém governando no lugar dele não, a não ser ele. E aquele que sentasse na cadeira dele lá, ele exterminava. Apesar de ter sido um reino de paz para Salomão, mas foi ele que escreveu isso aí. Não tinha ninguém lá perturbando ele, queria tomar o poder dele, não existiu isso no governo dele. Ele escreveu isso 970 anos antes de Cristo, aproximadamente. Não tinha ninguém perturbando ele. Mas quando Salomão escreve esse provérbio, ele não estava se referindo àquele povo ali não, a um outro povo, e não aquele povo, mas escreveu, Gutenberg gravou na Bíblia, a galera descobriu, disse, está aqui, é isso aqui que a gente vai usar para essa turma, é isso que a gente vai usar para essa turma. Quando o justo governa, o povo se alegra, a alegria, a fartura. Mas quando o ímpio é quem governa, o povo geme, chora. E o cara se arrepia todo, diz, não, então é esse aqui que eu vou segurar ele. Porque ele entra com esse argumento satânico. Isso é um argumento satânico, queridos. Se você não tiver um discernimento bom, se você não for um cara entendido, você entra num argumento desse lascado. Porque o povo de Israel, eles foram escravizados praticamente a vida toda. Os egípcios escravizaram ele. Os gregos escravizaram. Os turcos otomanos aí escravizaram eles. Os gregos foram lá e escravizaram eles. Os romanos foram os que mais escravizaram eles. Quase 700 anos. Então foi uma nação que sempre foi escrava. Sofreu muito. Passou por períodos muito grandes. Mas na época de Salomão, quando ele escreve isso, ele vivia um reino de paz, a Bíblia diz. Um reino de paz. E não tem essa de que eu vou votar no ímpio, no justo porque eu vou me alegrar, eu vou apoiar o justo porque o justo vai fazer florescer, vai deixar isso aqui tudo legal, vai ajudar o povo lá na casa dele. Da casa dele ele vai dar o grau, beleza, a rua dele.
Deus, a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento do povo de Israel. Deus viu o sofrimento do povo de Israel na mão dos iraquianos, que antes nós chamávamos de, era a nação persa. E a Bíblia diz que o Senhor, preste atenção, o Senhor entregou Israel na mão dos persas. E disse mais: o governante da Pérsia, que era Ciro o Grande, o Senhor chamou ele de quê? Quem lembra? Meu ungido. O meu ungido. Essa palavra é muito forte, queridos, porque a gente vai ver meu ungido para Jesus Cristo. E o Senhor chamou Ciro Grande de meu ungido. Era crente, pastor? Não, que crente? Não tinha nada a ver com o povo de Israel, nem do povo de Israel ele era. Mas o Senhor chamou ele de meu ungido. Então quebra-se o primeiro princípio. Quando o ímpio governa, o povo geme, e quando o justo governa, o povo se alegra. Papo furado, queridos. Não funciona dessa maneira, não. O Senhor entregou a nação de Israel na mão dos persas lá, dos iranianos, aliás. Eu falei Iraque, quero me corrigir, dos iranianos. A senhora vai lá e chamou Ciro de meu ungido. Depois, Israel não se ajeitou. E ele vai entregar o povo de Israel, não é para um israelita, não é para um crente, um israelita, um cara que é da mesma fé, da mesma casa, do sacerdote, não. Vai entregar para Dario. E Dario ali vai reger, vai administrar aquele povo ali com mão forte, queridos. Mas o Senhor amou Dario. Amou Dario. Então o Senhor levanta um profeta chamado Jeremias. Isso tudo é para mostrar que Deus não está ligado nessa parada de que esse cara vai mudar a história da humanidade, é ele que vai ajeitar Israel. Não. O homem é mau, queridos, desde a sua infância. Desde a infância ele já tem um instinto mau, ele já tem uma caída, uma natureza caída para o mal. Pega dois pequenininhos, bota um brincando com o outro aí, quando pensa que não, estão na briga para tomar o boneco um do outro, aí etapa. É mal. Então, levanta-se um profeta chamado Jeremias e ele disse: olha, o Senhor vai enviar um cara muito perverso para administrar o povo de Israel, chamado Nabucodonosor. Negada bateu tanto em Jeremias que quase ele morre, jogaram ele no calabouço. E ele ficou ali no calabouço meses. Não era pouco não, o sofrimento que Jeremias passou foi muito grande. Jeremias, ele sofreu tanto que ele disse: Senhor, eu não vou mais falar no teu nome para ninguém. O Senhor me enganou. O Senhor trouxe o meu amor e levou o meu amor. Jeremias nunca casou. Sofreu muito Jeremias ali dentro de cisterna. Não é a cisterna de água que a gente usa por aí, não. Era uma fossa de esterco humano. Ficou muito tempo ali. Então Jeremias, ele saía, ele voltava, ele saía, ele voltava, e ele profetizou que Nabucodonosor ia tomar conta daquela cidade ali, daquele estado. E Nabucodonosor foi lá, levou o rei, levou a população que estava ali, todos como escravos para a Babilônia. E olha que Jeremias falou várias vezes para o rei, disse: meu rei, se arrependa do seu pecado.
e o Senhor vai te perdoar. E o rei ficava mais irado ainda com ele. O rei tinha problemas sérios, mas ele não se arrependeu. Então Nabucodonosor chega, leva o rei, leva o povo cativo, destrói o templo que foi construído por Salomão. Aquele templo imponente que Salomão construiu, Nabucodonosor joga ele no chão. E ali não tinha esse papo de que, será que Nabucodonosor não é um crente? Que crente? Não é um homem de Deus que está disfarçado aqui? Que peia grande no meio do povo, queridos. Muita peia, o povo sofreu muito. O rei chegou diante de Nabucodonosor, o rei de Israel. E Nabucodonosor disse para ele, escuta, eu ouvi falar que tu tens um Deus. O rei disse, sim, tenho um Deus. Agora ele dizia que tinha um Deus, antes não, ele fazia graça. Ele disse, se tu tens um Deus, tu tens um profeta na tua terra também? Sim, eu tenho um profeta na minha terra. Quem é o teu profeta? O nome do profeta é Jeremias. E o rei pergunta, o que eles dizem de mim lá? O que o profeta teu diz ao meu respeito? Ele disse que tu iria invadir Israel e que tu iria trazer o povo cativo. Só isso? Foi só isso. Ele disse também que tu não iria me matar, jamais. Então Nabucodonosor disse, bem, se ele falou que eu não ia te matar, não vou te matar, mas vou furar os teus 2 olhos e vou matar todos os teus filhos, antes que os teus olhos sejam furados. Será que o rei era perverso? E matou todos eles. E o rei de Israel ficou vivo. Então, olha o que acontece. Então Nabucodonosor vai dizer para o seu servo lá, vá até Israel, liberte Jeremias e diga para ele que ele é um homem livre para ir para onde ele quiser. Inclusive, se quiser vir para cá com a gente, ele está convidado, mas ele pode ir para onde ele quiser. Então foram até Israel e encontraram o profeta Jeremias dentro da cisterna, queridos. Dentro da cisterna. Quanto tempo Jeremias estava ali dentro daquela cisterna ali com aquele cheiro insuportável? Muito tempo. Por isso as lamentações de Jeremias estão aí para a gente desfrutar delas e esmiuçar elas. Eu acho que os irmãos, muitos já leram as lamentações de Jeremias todas, já sabem de cor salteado. E foi assim que Jeremias foi resgatado daquele calabouço. Jeremias saiu meio tonto, meio zonzo. País em guerra, Jeremias estava preocupado em vender um terreno que ele tinha. O cara olhou e disse, ele não está muito certo da cabeça dele não, mas vamos tirar ele para fora aí. E ele está livre, Jeremias está livre. E a Bíblia diz que um dia Nabucodonosor, caminhando ali no seu jardim, disse, será que há um homem mais poderoso do que eu na face da terra? Há alguém mais poderoso do que eu? Eu estou sintetizando para vocês, para a gente dar uma caminhada mais rápida. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele ficou não muito ajustado da cabeça. Ele desceu e ele dormia como um animal ao relento da noite. Perdeu o juízo, queridos. Perdeu o juízo, sofreu muito, dormia no meio dos animais. Ficou igual aos animais, comia com os animais. O rei da Babilônia chegou a esse ponto, até que um dia ele caiu em si, o juízo dele retornou, e ele lembrou da pergunta que ele fez.
Há alguém mais poderoso do que eu no universo? Sim, havia alguém mais poderoso do que ele no universo. Deus curou ele, tratou ele, abraçou ele. Abraçou ele. Deus teve um carinho especial com aquele homem lá, mesmo o povo de Israel estando embaixo dele. Por isso, aquele provérbio de Salomão lá, que não tem nada a ver com essa situação. Salomão tinha um outro contexto quando ele escreveu aquele provérbio. Ele não deve ser aplicado para isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. O povo lá de casa se alegra, é dinheiro, é fartura. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E a gente está vendo aí o resultado hoje, queridos. 3.000 anos depois, não mudou 1 centímetro, está do mesmo jeito a coisa. 3.000 anos depois, a coisa continua do mesmo jeito, queridos. O cara vem, te abraça, bota a mão na tua cabeça, profetiza que tu vai ter uma Mercedes-Benz dupla. Pô, Mercedes-Benz, eu estava orando por uma Ferrari. Ele disse, não, uma só, mas duas, e tu fica empolgado e entra naquela onda, sabe? E depois está chorando. Que foi, fulano? Fui enganado. Fui enganado. Jesus vai lembrar, vai trazer a tua memória. Diz, cara, para com isso. No reino satânico funciona assim, mas no meu reino não é assim. Se tu quer ser grande, tu tem que aprender a servir primeiro, porque isso já acontece com os reis das nações. Se tu queres ser grande, tu tens que aprender a servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para servir. E a gente está trazendo essa palavra hoje, querido. Talvez você possa pensar, não tem muita importância, mas faça uma reflexão nela. Faça uma reflexão profunda no que a gente está lhe falando. Não é assim com vocês, é diferente. O reino de Deus não é o reino dos poderosos, não é isso. Não foi a mensagem que ele trouxe para a gente. Foi muito mais do que isso. Então, pense nisso, queridos. Analise esses pontos. Orem a Deus. Peça discernimento do Senhor, porque nós estamos meio que não, estamos até o pescoço num mundo enlameado de projetos malignos, queridos. Mas o Senhor confiou essa obra a nós. Somos nós que vamos fazer a diferença no meio desse povo. A gente não vai ser diferente. Vamos fazer a diferença no meio desse povo. Porque no reino de Deus, a vaga, ela é igual. A vaga, ela é simultânea, igual. Quem quer ser grande tem que aprender a servir. E quando a gente aprende a servir, queridos, as coisas mudam. A gente poderia falar muito disso, mas quando a gente aprende a servir, as coisas elas começam a mudar. Projetos satânicos se levantam todo dia no Congresso Nacional aí e estão destruindo a nossa nação. Por isso nós devemos orar pela nossa nação.
porque são projetos, como a pastora falou ali, só para vocês terem uma ideia, de 2025 até 2026 foram aprovados 19 projetos que exterminam o caráter do homem. Alguém pode dizer, não, mas o cara é bandido. Existe uma parcela, sim, mas a grande maioria não. A grande maioria são pessoas de bem. Pastor, a gente ouve muitos assassinatos nos jornais, homem matando mulher. Fizeram um balanço agora recentemente dos últimos 10 anos e chegaram a uma conclusão de que a mulher mata 20 vezes mais do que o homem. Dá uma googada, dá uma pesquisada e te aprofunda nisso aí. 20 vezes mais do que o homem. Mas isso não reflete o jornal do dia a dia, não. O jornal não fala disso. O jornal não vai falar sobre esse assunto. Projetos que todos os dias são levantados para destruir a sociedade. É uma guerra. E isso nós precisamos combater. Jesus disse, olha, não é assim entre vocês. Não funciona dessa maneira. 19 leis que destrói o caráter, a personalidade, a vida das pessoas, por conta de algumas pessoas promíscuas, queridos, que se levantam como homens que vão mudar a história. Não vai mudar nada de história. Existem 4 mulheres que lutam incansavelmente para derrubar esses projetos satânicos, mas a força do Congresso é muito alta. Elas não conseguem vencer, mas elas estão ali lutando, ensinando o povo a discernir o que é bom e o que é mal. Pensem nisso, queridos. Que Deus nos abençoe, que nos livre de todo mal e que nos guarde, nos dê paz, proteja a nossa casa, porque só o Senhor é a nossa esperança. Não há esperança fora dele. Ainda que eu desse o meu corpo, que dessemos os nossos corpos para ser queimados vivos, se não tivéssemos amor, acabou, nada disso seria. Amém. Deus abençoe, queridos.